Com pesquisa eleitoral que acaba de chegar, pesquisa Poder Data AIA, divulgada hoje, que trouxe os cenários da corrida presidencial. Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno. Trazemos os números, então, do levantamento, já em tela para vocês. Lula mantém a liderança com 40% das intenções de voto em todos os meses em que o levantamento foi realizado. Em maio, o senador Flávio Bolsonaro tinha 35%, foi para 36%, agora está com 34%. Renan Santos tinha 3%, foi para 4%, agora está com 6%. O ex-governador Ronaldo Caiado antes aparecia com 3% e depois se manteve ali com 4% das intenções de voto. O ex-governador Romeu Zema aparece com 4% num primeiro momento, depois foi a 3% e agora voltou aos 4%. Augusto Cury manteve aí os 3% em todos os meses em que essa pesquisa foi realizada. Brancos e nulos eram 6%, depois ficaram nos 5%. Não sabem, eram 3% e agora são 5%. Temos então um cenário de eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Eles estão empatados dentro da margem de erro. Temos Lula com 45%, Flávio Bolsonaro com 43%. Trazemos aqui, inclusive, os comparativos com relação aos meses de maio e junho. Em maio, Lula tinha 46%, Flávio 42%. Depois, em junho, Lula manteve os 46%, Flávio foi então para os 43%. E agora Lula soma 45%, Flávio Bolsonaro 43%. Brancos e nulos são 9%. No levantamento, não sabem, são 2%. O levantamento trouxe ainda o potencial de voto e de rejeição do senador Flávio Bolsonaro. 48% não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. 30% dizem que o senador é o único em quem votariam. 15% dizem que poderiam votar nele. 7% não sabem. Temos também os índices de rejeição e potencial de voto de Lula. 48% não votariam em Lula de jeito nenhum. 36% afirmam que o petista é o único em quem votariam. 11% poderiam votar no presidente. Outros 4% não sabem. Tem um recorte desse levantamento que trazemos. Os entrevistados foram questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula. Trazemos os números em tela. 50% desaprovam Lula, 42% aprovam, 8% não sabem. E temos também um outro recorte desse levantamento, o Poder Data AIA. Os eleitores foram questionados se um possível apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a algum candidato à presidência do Brasil seria algo negativo ou positivo. Olha só a variação dos entrevistados. 42% acreditam que o apoio de Trump é negativo para o candidato. 32% consideram que é positivo. 20% dizem que não faz diferença. E 6% não sabem. A pesquisa Poder Data AIA ouviu 2.400 eleitores em todo o Brasil entre os dias 12 e 15 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Theo Cury, nosso analista, já com esses números aqui em mente e também já colocando em tela. Theo aqui ao meu lado. Vamos lá, Theo Cury. Mais uma pesquisa que mostra o presidente Lula num eventual segundo turno com Flávio Bolsonaro à frente do senador. Por que digo mais um? Ontem trouxemos aqui no Novo Dia o levantamento da Quest, também apresentando essa vantagem para o presidente Lula, que busca a reeleição num eventual segundo turno com o pré-candidato do PL, o que inclusive foi alvo de críticas de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, se remetendo ali, quando faz a crítica, à reunião entre o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, e os institutos de pesquisa. Pois é, mais uma pesquisa, outra pesquisa que mostra essa polarização consolidada entre o Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os dois na liderança.
isolando os outros pré-candidatos à presidência da República, que sequer chegam a 2 casas, como a gente está vendo aqui. Aqui, segundo turno das eleições, há uma trajetória de estabilidade do presidente Lula, dá uma leve oscilada entre junho e julho de 1 ponto percentual. Flávio Bolsonaro também estável, dando uma leve oscilada para cima nesse período. É só fazer aqui uma ressalva, até porque eu faço referência aqui ao levantamento da Quest, em que o presidente Lula aparece uma vantagem muito maior, né? Sim. Aqui nesse segundo turno, a gente tem um empate dentro da margem de erro. Daí, então, vem o Flávio Bolsonaro com a pesquisa Quest e questiona o levantamento. Aqui nessa pesquisa Poder Data AIA, nós temos os dois empatados dentro da margem de erro, mas com uma vantagem do presidente Lula. Exato. Não são todos os institutos que fazem da mesma forma, adotam a mesma metodologia. Muitos fazem por telefone, outros fazem pela internet, outros fazem pessoalmente. Então, tudo isso tem característica muito própria para esses levantamentos. Por isso que uma pesquisa nunca é igual a outra. E nenhuma pesquisa nunca vai ser igual a outra, nem nenhuma pesquisa vai se aproximar da realidade, porque é uma amostragem da população. Esse é um ponto importante. Aí eu já faço essa ponte com a discussão no Tribunal Superior Eleitoral, justamente sobre os institutos de pesquisa. Por quê? Houve uma conversa nessa semana, no dia 14, entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e os representantes de institutos de pesquisa para falar sobre essa metodologia, sobre os critérios para a realização desses levantamentos. E houve uma proposta apresentada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, para que haja um selo de acurácia, que é um palavrão, mas nada mais é do que um selo de quem é o instituto, qual é o instituto de pesquisa que mais se aproxima da realidade com a sua pesquisa. É um selo de acerto, no final das contas, que busca premiar e valorizar os institutos que mais se aproximarem da realidade. Há uma grande discussão com relação a isso, há uma série de críticas dos institutos de pesquisa, em especial dos grandes institutos, dizendo que isso é inalcançável, que o instituto de pesquisa ele busca numa amostragem, o cenário de momento. E que não necessariamente esse cenário vai ser exatamente igual à realidade, que é uma busca que não é factível na avaliação das pessoas com quem eu conversei. E há uma avaliação de que houve críticas não só de ministros do TSE, como de ministros do Supremo Tribunal Federal a essa iniciativa do presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques. Os institutos de pesquisa também se incomodaram. Ele deu um prazo de até amanhã, sexta-feira, para que novas propostas, sugestões e palpites, pitacos por texto sejam apresentados para que haja uma avaliação, uma revisão. Então, o que existe nesse momento é essa tratativa para que haja uma elaboração de um texto que pode chegar ao resultado que o presidente do TSE quer ou não. Ministros do TSE apostam numa revisão dessa minuta, dessa proposta. E há, ao mesmo tempo, essa ofensiva do Flávio Bolsonaro sobre os institutos. Apresentou uma nova ação ao TSE contra o Atlas Intel, novamente, pela segunda vez, por questões metodológicas, por critérios técnicos que, de acordo com a pré-campanha, não foram disponibilizados ao TSE. E foi justamente esse questionamento, desse levantamento da Atlas Intel, que foi o grande pano de fundo dessa conversa do presidente do TSE com os institutos de pesquisa. E tudo acaba se retroalimentando, porque, de fato, houve num primeiro momento, em maio, a divulgação de uma pesquisa Atlas Intel. Foi o primeiro instituto a, por meio de sua pesquisa, mostrar uma queda acentuada e um desgaste do Flávio Bolsonaro, depois a revelação do áudio dele com o Daniel Vorcaro cobrando parcelas em atraso para o financiamento do filme Dark Horse. É a primeira pesquisa que mostra uma queda na intenção de voto ao Flávio Bolsonaro. Ele questiona os métodos do Atlas Intel, da pesquisa, do Instituto, em realizar essa pesquisa. Diz que divulgou um áudio que induzia o entrevistado a ser direcionado. Houve uma suspensão pelo TSE, pelo ministro Cássio Nunes Marques. O julgamento começou, foi suspenso por um pedido de vista, a reunião aconteceu. O julgamento vai ser retomado em agosto, depois dessa conversa, depois desse papo nessa semana. E no meio do caminho houve uma outra pesquisa que também foi judicializada e questionada pela pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que também questionou a Quest. Então, há uma ofensiva contra os institutos. E os institutos de pesquisa, Carol, tão receosos e preocupados com essa mobilização, porque não diz respeito somente a um pré-candidato, mas isso abre uma porteira para que outros
pré-candidatos de diferentes esferas, seja nível federal, estadual ou municipal, questionem os institutos de pesquisa e haja um veto geral. E essa é uma preocupação de muitos dos institutos de pesquisa com essa mobilização. A ver hoje como é que o Flávio Bolsonaro também vai se posicionar diante do levantamento. Vamos colocar em tela mais uma vez aqui os números de hoje, Poder Data AIA, levantamento que acaba de ser divulgado, que mostra Lula e Flávio Bolsonaro no empate dentro da margem de erro, segundo esse levantamento. A gente daqui a pouquinho vai colocar em tela, mas reforço aqui o que ontem fez Flávio Bolsonaro, criticando a pesquisa Quest. Na Quest, o Lula aparece com 45% contra 37% do Flávio Bolsonaro. E hoje, Poder Data AIA, temos aqui no eventual segundo turno entre os dois, Lula com 45%, Flávio Bolsonaro com 43%. E aqui, tendo aqui o retrospecto de maio, junho e julho, eles estão apenas oscilando dentro da margem de erro, Théo. Dentro da margem de erro, esse é o segundo turno, a gente mostrou o primeiro turno, não está em discussão a metodologia dos institutos, mas o que eles têm em comum é um isolamento desses dois pré-candidatos com relação aos demais. Os outros pré-candidatos, a terceira via que tenta se descolar do resto do bolo e se aproximar desses dois e de fato deslanchar, não está conseguindo. Nessa pesquisa, o que aparece é o Renan Santos à frente do Ronaldo Caiado e à frente do Romeu Zema. Isso, na sequência, eles aparecem, se não me engano, ali com 4% das intenções de voto. Então, esse é o que tem de diferente com relação às outras. Mas todas em comum têm uma dificuldade da terceira via de conseguir, de fato, se aproximar dos dois pré-candidatos que polarizam a disputa desse ano. Temos o primeiro turno, só para ilustrar, que o Theo estava mencionando aí esse cenário de primeiro turno, com a terceira via com dificuldades para decolar. Então, Lula liderando com 40%, Flávio Bolsonaro com 34%, Renan Santos 6%, Ronaldo Caiado 4%, Zema 4%, Augusto Cury 3%, brancos nulos 5%, não sabem também 5%. Theo Cury, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais então. Combinado, Carol. Até já.